Boa tarde, estamos aqui hoje no estúdio externo da UniTV com o estudante de Engenharia Mecânica, Luiz Gustavo Medeiros. Boa tarde, Luiz Gustavo. Boa tarde. Luiz Gustavo participa de um projeto que desenvolve um protótipo automobilístico para a Fórmula SAI. Para começar, gostaria que você explicasse para a gente o que é a Fórmula SAI. Então, Fórmula SAI ela é uma competição organizada pela SAI, que é a Sociedade de Engenheiros Automobilísticos, sediada em São Paulo. Essa competição, nós temos 27 equipes participando esse ano. No ano passado foram 22 equipes, onde participam universidades de todo o Brasil. No nosso caso aqui no Rio de Janeiro somos nós e a UFRJ, e a UF de Volta Redonda também está começando a participar agora. E onde é realizada essa competição? A competição ela já foi realizada em Americana, em São Paulo. Nos anos anteriores ela foi realizada em Piracicaba e esse ano também vai ser realizada em Piracicaba. O protótipo precisa de algum transporte especial para poder ir para essa competição? Então, no caso aqui na UF, a gente recebe um ônibus que transporta a equipe e o carro ele vai num caminhão. O caminhão ele tem que ser coberto, porque pode chover e tal na viagem, o carro não pode receber chuva. E ele tem que ser preso, o carro tem que ser preso para poder não balançar. Só o caminhão mesmo. Quando que o protótipo vai ficar pronto? Ou já está pronto? Na verdade, o protótipo, o projeto é de um ano. A competição se realiza sempre no final do ano, em torno de novembro e dezembro. E no nosso caso, nós estamos no dia 17 de outubro. O objetivo é que daqui a 2 semanas ele esteja pronto já para ser testado um mês antes da competição. E quando ele estiver pronto, ele vai correr a quantos quilômetros por hora? Na verdade, o objetivo da competição não é a velocidade final, é uma competição de engenharia. Na verdade, a gente pode até medir essa velocidade em torno de uns 100 km por hora, dada a potência do carro. Mas na competição ele não chega a essa velocidade toda, porque o circuito é muito travado. E o que é levado em consideração nessa competição? Quais são as formas de avaliar o protótipo nessa competição? A competição é dividida em 2 partes, a parte estática e a parte dinâmica. Quando a gente começa a construir o carro, ele é construído em cima de um regulamento, um regulamento internacional, já que o Fórmula é realizado em vários países, na Inglaterra, Estados Unidos, Itália, também aqui no Brasil. Então o mesmo regulamento da equipe, por exemplo, de Stuttgart na Alemanha é o nosso. Então a gente constrói ele em cima de um regulamento, e tem várias restrições no protótipo que ele tem que ter. Por exemplo, o motor ele tem que ser no máximo de 110 cilindradas. O chassi ele tem que ser tubular, ou então ele pode ser de monocoque. Várias estruturas têm que ter resistências específicas. E no caso, por exemplo, das provas, a gente tem a prova de avaliação de segurança, que você leva o carro e você é confrontado com juízes, que normalmente são engenheiros, e eles vão conferir cada ponto especificamente do regulamento. Por exemplo, se tem alguma aresta cortante, se tem algum ponto fora do regulamento. E caso esteja alguma divergência, você leva o carro de volta para o box e tenta refazer, claro, dentro do possível. Se tiver uma coisa assim muito fora do regulamento, não tem como consertar. Além disso, a gente tem a prova de design, que a gente chama. A prova de design é onde você é confrontado o projeto com os engenheiros. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou responsável pela parte de freio. Então, eu faço o projeto de freio, a gente utiliza software de engenharia, cálculos, e depois monta no carro. Então, eu tenho que confrontar isso com o juiz. E depois ele vai me dar um feedback, porque, na verdade, o objetivo da competição é aprender, Então, o que o juiz fala, o juiz fala muito, você nunca vai acertar sempre. Você, afinal de contas, você não é um engenheiro, você é um estudante de engenharia. O que ele quer lá é que você entenda, se você errar por alguma coisa, ele quer que você entenda por que você errou. Então é isso que diferencia essa competição, da competição de estudantes universitários. Além disso, a gente tem uma prova de custos, que é muito levado em consideração isso. A gente tem que fazer uns relatórios, tem uma data limite de entrega, a gente tem que fazer um relatório baseado, na verdade o relatório de custos, ele é um preço que a SAI estabelece para, por exemplo, ter uma paridade com, por exemplo, o Stuttgart, com a Universidade de Michigan, que os preços são variáveis, então você nunca tem como comparar o que eu comprei aqui no Rio de Janeiro com o que o cara comprou, por exemplo, em São Paulo. Então você faz um relatório de custos, você tem que apresentar lá. Uma outra prova é a prova de apresentação, onde você tem que fazer um estudo de caso. Como seria se você construísse um carro em unidade de escala, por exemplo, 100 unidades do carro. Então você tem que levar lá, expor o seu ponto, explicar o que você faria, mão de obra, a ferramenta, maquinário, operário e dizer isso. E depois que você passa por tudo isso, você tem a prova de segurança. Você começa a prova de segurança para você poder ir para o design. No nosso caso tem a prova de frenagem. O carro ele tem que frear uma distância de 30 metros, ele tem que travar as 4 rodas em linha reta. Se o carro não passar nessa prova, ele não pode competir nas provas dinâmicas.
Outra prova é tilt table, eles colocam o carro em cima de uma mesa e vão inclinando ele até 45 e depois até 60 graus, e a roda não pode descolar. Depois que você passa pelas provas de segurança de apresentação, aí você vai para a parte de pista, que você leva o carro para a prova de autocross, skid pad, aceleração e o enduro. O skid pad você tem que ficar rodando como se fosse um 8, né? Treinando uma aceleração em curva. E você tem o autocross, que você dá uma volta rápida num circuito. Aceleração é arrancada. O cara marca um ponto, você acelera uma distância de 100 metros. E o enduro é a competição, é a mais importante, né? Você tem que andar 22 km e a pontuação é feita por tempo, né? Se você estiver andando muito devagar, não conta, você tem que sair. E lá que você testa realmente a resistência do carro, né? Porque a gente constrói, porque engenharia, se você constrói, projeta e não funciona, não é engenharia, é arte. Então lá você tem que projetar para andar. Então são os 22 km, é a prova que mais importante, vale 300 pontos, de um total de 1.000. E esse protótipo é confeccionado só por estudantes da UF ou tem ajuda de estudantes de outras universidades ou outros? Não, o protótipo é feito só por estudantes da UF. A gente tem um auxílio de técnicos do laboratório. Por exemplo, tem algumas peças ali, a parte da suspensão e a parte da manga de eixo ali, a gente teve a ajuda dos técnicos da universidade. Ali na escola de engenharia, a gente tem um laboratório nosso, que é o Lamobil, e o LTM, que é o Laboratório de Tecnologia Mecânica, onde, por exemplo, os técnicos ajudaram na construção ali da parte da manga de eixo, tem os furos ali por dentro. É uma usinagem, às vezes, de precisão, então a gente precisa de uma ajuda dos técnicos para realizar. E, assim, os estudantes são só estudantes da UF. A gente não tem, a gente até entra em contato com outros estudantes de outras equipes que, na verdade, o objetivo é aprendizado mesmo. Então a gente entra em contato, tira algumas dúvidas, troca informações, mas o protótipo é realizado por estudantes da UF só. E vocês têm a supervisão de algum professor nesse projeto? Sim, a gente tem, o projeto ele tem que ter um professor orientador. No nosso caso é o professor Antônio Gama, ele é um professor lá da engenharia, ele é responsável pela matéria de introdução à engenharia de materiais, e ele estuda a parte de vibrações, então ele ajuda a gente, auxilia, toda a parte de burocracia com a SAI é com ele. Só podem participar estudantes de engenharia mecânica ou de outras engenharias também podem participar? Não, tem uma gama muito variada de cursos que podem fazer. Os únicos cursos de engenharia que não podem fazer, isso é definido pela SAI, são a engenharia civil e engenharia química. O resto, todas as engenharias de telecomunicação, elétrica, ambiental, até estudantes de física e matemática podem participar da equipe. E a gente tem, por exemplo, a gente tem 20 membros inscritos na SAI, são os membros que podem apresentar o projeto, mas a gente leva colaboradores, por exemplo. Uma coisa interessante, tem um estudante de biomedicina aqui da UF, que ele faz a carenagem do projeto, olha lá, está mostrando lá a carenagem. A carenagem do protótipo ela é feita de fibra de vidro, então ela mexe com resina, fibra de vidro, molde. Então é ele, o estudante de biomedicina, junto com um outro membro da equipe, que faz o molde e mexem com a parte química, né? E como os estudantes podem fazer para participar dessa equipe? A equipe ela não trabalha com um processo seletivo, né? A equipe, na verdade, a gente sempre recebe os estudantes, a gente faz apresentações nas aulas de introdução à engenharia, mecânica, produção e chama os estudantes, né? No nosso caso, o bom processo seletivo é a vontade de trabalhar. Porque o que a gente vê muito lá, às vezes as pessoas entram, né? Porque você não tem como entrar, por exemplo, não tem restrição de período. Se você estiver no primeiro período, a gente tem hoje na nossa equipe estudantes de primeiro, segundo período, e eu, por exemplo, entrei no segundo período. Você não tem conhecimento ainda para, por exemplo, projetar um sistema de suspensão. Mas você começa do zero, você começa aprendendo como é que fabrica, os processos mecânicos, a burocracia, e você vai aprendendo um pouco do carro, vai levando e depois você vai, né, subindo na organização da equipe. Vocês recebem alguma ajuda financeira para poder fazer esse protótipo? Então, a gente recebe uma verba da UF, a Escola de Engenharia patrocina a nossa equipe, né, a verba principal vem da UF, e esse ano a gente conseguiu um edital da FAPERJ, especificamente para equipes que fazem competição, protótipos de competição. No nosso caso aqui na UF a gente tem o Fórmula, o Baja, o Aero e o Barco Solar. Todas essas equipes foram contempladas com esse dinheiro. Além disso, a gente tem o patrocínio de várias empresas. Várias empresas são apoiadoras da nossa equipe, a gente expõe o carro em várias empresas. E a gente tem também o apoio de uma empresa de usinagem, que faz os serviços mais complexos que a gente não tem condição de fazer no laboratório, a gente faz fora nessa empresa de usinagem. Desde quando a UF participa da Fórmula SAI? Então, a UF participa desde 2007,
né? Nós temos o carro do Fórmula. A equipe do Baja é um pouco mais antiga, é o carro que está mostrando lá do Baja. O Baja já tem desde 1998, tem uma grande experiência aí. O Fórmula é desde 2007. A gente começou só com um projeto e no ano de 2008, 2009 a gente começou a levar os carros. E a equipe tem evoluído bastante e esse ano a gente está esperando uma colocação bem melhor. Quais foram os últimos resultados da UF na Fórmula SAI? Então, no ano passado a gente ficou em 9º lugar de 22 equipes, sendo que nós fomos a melhor equipe do Rio de Janeiro. E a gente veio de resultados, a gente pulou de 13º para 9º lugar, na 22 equipes. Esse ano vão ser 27 equipes participando e a gente espera ficar pelo menos entre os 5 primeiros. Faz parte de alguma disciplina ou é iniciativa dos alunos esse projeto? O Fórmula SAI é um projeto, todos os projetos aí que estão sendo mostrados, né, que são da UF, são projetos extracurriculares. Não tem, as matérias são baseadas na grade curricular que a gente tem. A gente até tem o apoio de alguns professores, algumas análises que a gente faz, por exemplo, de mecânica dos fluidos. A gente conta com a ajuda dos professores dos laboratórios, eles validam os cálculos e ajudam no que podem. Mas a Fórmula SAI é totalmente extracurricular. Agora na semana acadêmica, vocês estão apresentando esse projeto algum dia, em algum lugar que as pessoas possam visitar e ver o protótipo em si? Então, a gente está trazendo aqui, a gente apresenta no acolhimento estudantil, a gente apresentou no começo do ano e apresentou aqui também na agenda acadêmica, junto com outros projetos aqui também. A gente tem aí o Barco Solar, que também é um projeto lá da Escola de Engenharia, um projeto parceiro nosso, né? Até a gente ajuda eles em algumas coisas, né? Empresta ferramenta, tem uma integração entre as equipes. Para quem se interessou pelo projeto, quiser procurar saber mais, tem algum site, alguma rede social para as pessoas poderem acessar? Então, a gente tem o Facebook do Fórmula, que é a equipe Búfalo Fórmula SAI, o pessoal pode entrar lá no Facebook. A gente tem o nosso site também, é só digitar a equipe Búfalo no Google que aparece. E a gente está lá na Escola de Engenharia, no bloco E, na sala 122, no último andar, em frente ao Laboratório de Tecnologia Mecânica. Quem quiser conhecer o projeto, a gente está aberto à disposição. E a gente está aqui na agenda acadêmica também, a gente participa sempre dos eventos da UF. Quem quiser participar é só aparecer no laboratório que vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da UniTV, na agenda acadêmica. Boa sorte para a equipe Búfalo nas próximas competições e se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Não, é só isso mesmo. Quem quiser conhecer a equipe, né, pode aparecer lá no laboratório ou então pode entrar em contato no Facebook, que a gente está sempre postando novas fotos. Quem quiser entrar lá na página, curtir, a gente está postando fotos, vídeos, informações sobre a equipe. Quem quiser conhecer mais, pode aparecer lá no laboratório, na Escola de Engenharia, na Rua Passo da Pátria, que a gente vai estar lá esperando para receber. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos.